Salmos 42, verso 1. Assim como a corça anseia pelas águas tranquilas, assim a minha alma suspira por ti, ó grande Deus. Amém, igreja? Eu vou ler mais uma vez para esse versículo entrar na nossa alma. Assim como a corça suspira pelas águas tranquilas, assim a minha alma suspira por ti, ó grande Deus. Toma seu assento, por gentileza. Graças a Deus. Falar em reunião de obreiros não é muito fácil. Pregar para leigos é muito mais tranquilo. Falar para mestres requer um pouco mais de habilidade, porque o grau de dificuldade é um pouco maior. Mas os mestres para quem eu vou ministrar hoje são mestres curados. Embora tenham o coração de pastor, ainda acredito que tenham os ouvidos de uma ovelha. E a ovelha ouve a voz de um pastor também. Eu pensei em 1 milhão de textos da Bíblia para poder pregar aqui. Como eu prego desde criança, Bispo Abner, eu prego desde os 13 anos. Com 9 anos de idade eu já tinha lido a Bíblia toda, de capa a capa. Não era a Bíblia protestante ainda, porque eu era coroinha na igreja católica, e eu li a Bíblia Ave Maria. E depois tive que devolver a Bíblia para a patroa da minha mãe, porque nós não tínhamos dinheiro para comprar uma Bíblia. E uma vizinha emprestou a Bíblia de Jerusalém, católica também. E eu li a Bíblia católica de novo. Aí aos 13 me converti. Cheguei na igreja evangélica. Igreja evangélica é tudo gente doida. Qualquer pessoa que sabe falar, eles dão um microfone na mão. Eu agarrei o microfone e nunca mais parei. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. E de lá para cá me apaixonei pela Bíblia. E eu pensei então aqui, nesses anos pregando, já preguei pelo mundo todo, são mais de 80 países do mundo, em o que pregar aqui nesta tarde. Jesus trouxe ao meu coração esse lindo versículo, que embora seja muito conhecido, tão conhecido que virou inspiração de cantores, musicistas brasileiros e americanos usaram esse texto, pastor Otoni, para criar hinos de louvores que nos levaram ao céu inúmeras vezes. Só que a minha alma, ela está entrelaçada com esse versículo por causa de um momento muito difícil da minha vida. Eu, pastor Marco Feliciano, já havia pregado por aqui, por ali, por acolá. De repente fui alçado ao cargo de representante do povo no parlamento brasileiro. E com 1 ano, 2 anos de mandato inexperiente, uma porta se abriu e eu entrei por essa porta sem saber qual seria o fim. E fui então alçado ao cargo de presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. No final daquele ano, de 2013 para 2014, eu tive uma crise. E esta crise foi guardada a 7 chaves pela minha família, e só os amigos mais íntimos sabiam, Bispo Ávila. Eu fui cometido de uma depressão profunda. E eu sei que isso é um caminho espinhoso, porque muitos de nós acreditam que depressão é algo que vem direto do inferno e se lida apenas com coisas espirituais. E eu tive um baque na minha vida tão grande, mas tão grande, que eu perdi a vontade de viver. Por que isso aconteceu só no fim do ano? Um psicólogo amigo, porque nem um psicólogo comum a gente pode frequentar, porque é o pastor da igreja, porque é a pessoa conhecida, ele disse que o meu estado emocional é como um copo de água. Ele foi enchendo, e ele estava já para romper. Bastou uma gotinha d'água para ele entornar. E eu cheguei ao limite da sensatez. Eu adoeci emocionalmente. Eu fiquei trancado dentro de um quarto por dias. Eu não comia, eu não conversava com as pessoas, porque eu via minha esposa adoecer. Minha esposa contraiu uma doença psicossomática chamada síndrome do pânico. Ela dormiu 2 anos sentada, porque quando ela deitava, a glote dela aqui fechava, ela tinha um refluxo, e eu levei ela quase morta 2 vezes para o hospital. E tudo isso por causa da pressão que nós passamos. Minhas 2 filhas menores, a Kathleen e a Camille, na época eram novinhas ainda. Uma tinha 10 e a outra tinha 11. Chegamos na porta de uma igreja que eu presidia na cidade de Franca, numa congregação nossa, e tinha lá 50, 60 ativistas do movimento LGBT.
E eles subiram em cima do carro e tiraram a roupa e esfregaram os órgãos genitais na cara das minhas crianças. E a polícia ali, conhecendo o Código Penal, o artigo 208, nada fez, porque ninguém tinha coragem de enfrentar essa turma. Então tudo isso foi enchendo aqui. E eu não sou um anjo, embora receba o título de anjo da igreja, eu sou um ser humano. E ser humano tem limites. E chegou uma hora que a minha mente rompeu. E eu adoeci profundamente. A notícia esparramou entre alguns amigos, e um amigo meu que mora lá em Jerusalém me mandou de presente uma passagem. Fui eu, minha esposa e as 3 filhas. E cheguei em Jerusalém. Ele falou: você veio aqui só para descansar, você não vai pregar, eu vou colocar aqui uma pessoa do seu lado para te mostrar a Terra Santa e tal. Só que eu estava sorumbático. Eu olhava e não enxergava. A comida não tinha sabor, os perfumes não tinham cheiro, as cores não tinham beleza. Só quem já entrou em estado de depressão profunda sabe o que eu estou falando. A morte parece ser a única amiga que a gente tem. O silêncio é o nosso esconderijo. E o desespero, eu descobri nesse período, não é um sentimento, é um demônio. É um demônio capaz de fechar as janelas da nossa inteligência. E quando a inteligência some, aflora o instinto. E o instinto de alguns que são fortes é partir para a guerra e lutar. Outros, o instinto é recuar e morrer. Acabou a força de lutar e eu queria morrer. Então esse meu amigo colocou do meu lado um belo dia um rabino. Um dia muito feliz para mim. Um rabino que falava a língua portuguesa, que passou uma temporada aqui. Um rabino messiânico, com a barba desse tamanho aqui, bispo Abner. Ele me botou no carro dele e disse: vamos dar uma volta pela cidade, eu vou te mostrar uns segredos aqui. Me levou pela cidade, tudo, mas não tinha vida para mim. Ele viu que eu estava ruim, ele me levou no alto de uma montanha. Nós descemos o carro naquele sol de 55 graus. Para ele normal, para mim um inferno na terra. E chegamos num lugar que dava para ver a cidade toda. E ele disse para mim: um dia Jesus passou por aqui. E aqui ele olhou toda a cidade. E ele chorou por Jerusalém. Ele disse: é aqui que nós vamos sentar, eu quero que você contemple. E eu fiquei contemplando 1 minuto, 10 minutos, 1 hora, sem falar nada. O rabino passava a mão naquela barba branca dele, me olhava. Daqui a pouco ele disse: o que esse momento aqui te faz lembrar da Bíblia? Que versículo da Bíblia você citaria diante de um calor igual a esse, que está queimando a sua pele? Eu falei para ele: olha, a única coisa que me vem na cabeça aqui é o Salmo 42. Ele falou: por quê? Eu falei: porque Davi está no deserto e ele está dizendo: Deus, assim como a corça suspira pelas águas tranquilas, assim a minha alma suspira por ti, ó grande Deus. Ele olhou para mim com aquele sorriso no meio daquela barba comprida e disse assim: o que é que Davi está dizendo, pastor? Eu disse: ele está dizendo que ele tem sede. Ele falou para mim: mas sede do quê? Eu disse: alô, sede de água. Ele está no deserto. Ele disse que a corça também tem sede. Ele tem sede igual a corça. Ele sorriu para mim e disse: se eu te der uma nova visão desse texto, o senhor teria humildade de aprender? Eu disse: é claro. E ele falou para mim: Davi não está com sede de água. Davi está com sede de proteção. E eu falei: por quê? Ele disse: vou te contar uma história que nós contamos para os nossos filhos desde criança. Davi era um filho rejeitado. Não sei se você sabia disso. Era tão rejeitado pelo pai que o dia que o profeta Samuel chegou na casa de Jessé o Belebita, todos os irmãos mais velhos já estavam em casa perfumados, e Davi está trabalhando. Só que Davi é a rapinha do tacho, é o filho mais novo. Por que o filho mais novo trabalha enquanto os outros estão em casa? O profeta havia enviado alguém na frente para avisar que ele estava chegando. Ninguém recebia o profeta com a casa destrambelhada. O profeta era o veículo de Deus. Onde o profeta chegava, Deus chegava. Então todo judeu que recebia a visita do profeta tinha que colocar a casa em ordem. E mais, preparar um banquete para o profeta. Todo mundo sabia que o profeta estava vindo. O pai tirou Davi de casa. E um outro dia, talvez uma outra vez o pastor Abraham vier aqui, eu vou pregar sobre Davi dentro desse perfil da história. Davi era rejeitado. Então qual era o sonho de Davi? Ser aceito. Ser aceito pelo seu genitor, pelo seu pai, porque ele tinha respeito. E como é que os filhos ganhavam a confiança do pai naquele mundo antigo? Quando eles iam caçar
e traziam para o pai uma caça, uma iguaria, porque carne eles tinham ovelhas, tinham vacas, tinham bois. Mas o bom filho ia para o meio do campo, ia para o meio das matas ou para o deserto, em busca de uma carne nobre, em busca de uma caça que seria uma iguaria. E não havia uma iguaria maior no tempo de Davi do que a carne de uma corça. Primeiro porque ninguém tinha coragem ou tinha habilidade de pegar uma corça, porque embora a corça fosse um animal que pesava entre 150 e 200 quilos, era um animal frágil, era um animal extremamente ágil, rápido. Então, ao perceber que havia um predador por perto, ninguém pegava uma corça. Davi, para conquistar a atenção do pai, fez mais ou menos aquilo que Esaú fez com Isaac quando Isaac estava morrendo. Isaac ia liberar a bênção e disse o que a Esaú: vai, caça uma caça para mim e traz e faz um guisado. O pai queria falar assim: eu vou te honrar, mas depois que você me trouxer uma iguaria. Era a tradição daquele mundo antigo. E Davi queria impressionar o pai, porque o pai tinha preconceito com ele. Então o que Davi faz? Ele vai em busca de uma corça. Diga comigo, uma corça. Algumas traduções dizem cervo, é a mesma coisa. Então Davi, conhecendo o mundo antigo, um homem da terra, um semita, ele sai procurando rastros de uma corça. Ele vai procurando vestígios, um galho quebrado aqui, uma marca de pegada ali, até que ele encontra o fio da meada de uma corça. Diz o rabino que Davi se espreitou pelo chão para que a corça não visse e o vento não denunciasse. E ele observou a corça ao longe. Ele preparou a sua arma. Para pegar uma corça tinha que ser com arco e flecha, não era funda. Então ele deixa tudo preparado e ele vai se rastejando para se aproximar o máximo possível da corça. O rabino diz que nesse dia aconteceu uma interrupção do sonho de Davi, porque aparece no cenário um novo predador. E o predador que aparece é um leão da montanha. E quando Davi vê o leão da montanha, Davi sabe, com o leão não dá para brigar, porque o leão também quer a corça. Davi quer a corça, mas o leão também quer. Só que o leão tem muito mais facilidade de pegar a corça, porque o leão tem força. O leão não tem a habilidade de uma corça. A corça corre mais do que o leão, porque o leão é pesado. Só que o leão tem resistência, a corça não tem. Davi não tem nem força, nem resistência, nem nada. Davi sabe que aquela caçada vai dar em nada, mas sendo sábio, ele olha para a corça e vê que ela é bem pesada, e ele pensa consigo: o leão vai caçar a corça, vai pegar a corça e não vai conseguir abocanhar 200 quilos e levar para o seu lugar. Ele vai rasgar a corça, vai comer um pedaço dela, vai pegar um pedaço para a família e vai ficar um pouco lá. Então desse pouco eu pego e levo para o meu pai. Quem está acompanhando a história? Então o que Davi faz? Davi se espreita para se esconder do leão e ele vai atrás do leão. O leão também se espreita para que a corça não perceba e o vento não denuncie. O leão se aproxima o máximo que ele pode da corça, porque ele precisa de uma coisa: ele precisa que o cheiro da corça esteja impregnado na sua narina. Ao chegar perto da corça, ele respira fundo, e agora o leão tem algo que nenhum ser mais tem. Ele está com o cheiro da corça no nariz. A corça pode ir para onde ela quiser. O leão não precisa vê-la mais. Ele vai pelo cheiro. A corça pode correr para onde for. Ela não vai escapar do leão, porque o leão sabe que ela corre mais do que ele, mas ela não tem resistência. Vai chegar uma hora que a força dela vai acabar e o leão tem resistência, e ele vai até onde a corça está. Ela pode ficar invisível, o cheiro vai denunciar ela. Então a corça, quando percebe o leão, ela corre, e o leão corre atrás da corça, e Davi corre atrás do leão. Estão vendo a cena? A corça correndo, o leão correndo atrás da corça e Davi correndo atrás do leão. É claro que os dois vão sumir de Davi, mas Davi vai olhando para o chão, vendo as pegadas e os galhos quebrados. O leão está sentindo o cheiro da corça agora mais acurado. Por quê? Porque conforme a corça corre, ela transpira. E quanto mais ela transpira, mais o cheiro dela fica no ar. Não tem para onde ela fugir. Ai meu Deus. O rabino diz que chegou um momento que Davi subiu o alto da montanha, porque era ali que os rastros davam. Ele desceu a montanha, porque era ali que os rastros davam. E Davi de repente vê uma cena que ele não acredita. Ele olha lá embaixo na ribanceira e vê um ribeiro de águas. E na frente do ribeiro está o leão. Só que o leão está parado na frente do ribeiro, com a cabeça erguida,
buscando o cheiro da corça. E ele não sente mais, porque a corça sumiu. Só que ela já tinha sumido da visão dele. Só que agora não foi só a corça que sumiu, o cheiro da corça sumiu. Davi fica olhando para ver no que vai dar. O leão então tem que escolher o lado esquerdo ou direito e ir por instinto, porque ele não sabe mais onde a corça está. E Davi vê o leão voltar para casa, frustrado. Davi desce ao ribeiro das águas, bebe um pouco de água e senta debaixo de uma pedra, ou perto de uma pedra, debaixo de uma árvore, e fica meditando na cena, quando de repente, me contou o rabino, de uma moita de capim próximo ao ribeiro, se levanta a corça. Ela estava ali, pertinho do leão, alguns metros, só que o leão não viu a corça, e ele não sentiu o cheiro da corça. A quilômetros ele correu atrás dela, foi no encalço dela, e agora que ele está perto, ele não sente mais o cheiro, não vê mais a corça. E Davi vê a corça se levantar atrás da moita, ela para e se chacoalha, e quando ela se chacoalha, sai água para todo lado. Davi, ao invés de matar a corça, ele criou um tributo para a corça. Ele chorando diz: Deus, eu entendi. Quando não dá para brigar com o inimigo, você tem que fugir dele. Só que não basta fugir, você tem que ter um lugar para se esconder dele. A corça não correu atrás das águas porque estava com sede. Quando ela chegou nas águas, ela foi entrando, até que ela se escondeu dentro das águas. Ao se esconder nas águas, a água levou embora o suor, bispo Abner. Quando levou o suor, levou o cheiro do medo dela embora. A corça levantou e não tinha mais cheiro nela. Ela se escondeu atrás da moita, ficou a 2, 3, 4 metros do leão, e o leão não via, porque a corça ficou invisível. Aí Davi olha para o céu e diz: assim como a corça, assim como a corça suspira pelas águas tranquilas, assim a minha alma suspira por ti, ó grande Deus. Eu me emociono, porque aquele rabino sem querer me curou naquele dia. Porque como pastor, como líder, eu sempre quis ir para o campo de batalha e agarrar o diabo pelo chifre, mas eu estava debilitado e doente, e para mim fugir ou me esconder era uma vergonha muito grande. E aí o rabino disse para mim: meu filho, na vida às vezes a gente tem que fazer uma coisa. E ele me deu uma palavra, Abner, que ela entrou aqui e morou em mim. Ele disse: mergulha. Deixa a palavra entrar. Mergulha. Lá em Brasília eu sempre via deputados falar isso, ó, mergulha, mergulha. Eu não entendi o que era. Eu me lembro que alguns anos atrás Aécio Neves, candidato a presidente, quase chegou lá. Todo mundo queria tirar foto, abraçá-lo, estava na mídia. De repente agora é deputado com a gente lá, ô Tony. A gente não vê ele no plenário Ulisses Guimarães, que é o templo da democracia, no centro, no microfone debatendo. Aécio entra pelas laterais, e as laterais são debaixo de uma penumbra. O senhor já foi lá, o senhor viu? Lá ao redor da Câmara é escuro, e aquilo não foi feito à toa. Isso existe para que o político que está passando por um alvo, como alvo da imprensa, ele possa tramitar ali, que ninguém vê ele. Ele mergulha, ele cai no esquecimento por um momento, para não virar uma vitrine e as pessoas jogarem pedra nele. Eu entendi o que Deus falava comigo naquele dia. Ele disse: filho, existe a hora de ir para cima, agarrar o diabo pelo chifre, mas tem hora que você tem que recuar. Recuar nem sempre é sinônimo de covardia. Eu sou assembleiano igual você, e eu cresci ouvindo meu pastor dizer assim: eu prefiro um covarde morto do que um herói vivo. Ou um herói morto do que um covarde vivo. Ele falou: morre, mas morre lutando. Só que não há sabedoria nisso. Um dia Davi teve que babar no campo de batalha. Ele teve que fingir que ele era louco, aloprado, doente mental. Ele estava babando, e as pessoas: deixa ele ir embora. Eles não sabiam que ali estava o futuro rei de Israel.
Deus me disse nesta palavra hoje, nesta tarde, que alguns dos senhores e das senhoras que estão aqui precisam ouvir só isso. Às vezes na vida é preciso mergulhar, é preciso se esconder. Nem sempre recuar é sinônimo de derrota. Às vezes um grande animal, para dar um bote, para dar um impulso, ele recua, mas não é porque ele está com medo, ele recua para pegar impulso e depois saltar para frente. Nesse momento o Senhor Deus está dizendo para você: mergulha, porque a hora de aparecer vai chegar. Primeiro você precisa se curar. Como é que você vai curar a sua família se você não está curado? Como é que você vai levantar a sua igreja se você não está erguido? Existem textos na Bíblia que nós só interpretamos ele pela inspiração. A Bíblia diz lá em Ezequiel 2 que Ezequiel estava na beira do rio Quebar, fazendo um trabalho de um animal, pegando barro e argila, colocando dentro de baldes. Esses baldes eram segurados por uma canga, e ele colocava a canga no pescoço aqui. Ele pegava água, argila, ficava em pé, dava aquela ajeitadinha para caminhar. Era um escravo. Quando ele põe a água e a argila e ele se ajeita, ele olha para cima e ele diz: quando eu olhei, eu vi uma roda de fogo que girava. Olhei, não era uma, eram duas rodas, uma girava para cá e a outra para lá. E lá de cima sai uma voz que disse assim: Ezequiel, põe-te em pé, porque eu falarei contigo. O que Deus mandou Ezequiel fazer? Põe-te. Não ouvi põe-te, mas ele já estava de pé. Senão ele não enxergava a roda girando no céu. Então o que Deus está falando, pastor? Deus está dizendo assim para ele: o seu corpo está de pé, mas a sua alma não. Para todo mundo você é um herói, mas você está vencido aqui dentro. Você está magoado, você está entristecido, você não consegue liberar o perdão. E quem não libera o perdão faz mal a si mesmo. Então o Senhor disse: eu vou te colocar de pé, mas você tem que se curar primeiro. Jesus quer curar você nessa tarde aqui. Lembra-te, você não é um super-homem, a senhora não é uma mulher maravilha, você é um ser humano a quem Deus dotou de um talento. Agora anote o que eu vou dizer: a unção de Deus não nos blinda contra o sofrimento. O falar em línguas, o profetizar, o pregar com ousadia, o cantar como um rouxinol, ou o tanger um instrumento como o Roberto faz ali, isso não te dá habilidades paranormais. Você continua sendo um ser humano. Você continua sendo um ser humano que precisa de ajuda. E se você não entender que precisa de ajuda e não compartilhar com pelo menos as pessoas que estão ao seu redor, isso pode te levar a uma miséria. Há 1 ano e pouco atrás eu enterrei o meu copastor, 33 anos de idade. Pregou no domingo uma mensagem linda. Eu não estava presente, os irmãos me contaram. Na terça-feira subiu no alto de uma ponte e se jogou. Eu não participei de um culto tão terrível na vida quanto o culto do domingo da frente. A igreja encheu e todo mundo queria ouvir do pastor. Por que é que o pastor se matou? Você precisa se curar. Não é o grito do domingo à noite, ou pulo, ou falar em línguas que dão o sinônimo da sua cura. Você só terá cura quando você entender que você é um ser limitado. Então não exija de você aquilo que você não pode dar. Vá até onde os passos dão. Quando você vê que não dá, tenha humildade, tenha força para dizer: eu não consigo ir daqui para frente, eu preciso de ajuda. Dê um grito. Dê um grito. Porque o meu menino estava lá na igreja, os pastores sentados do lado dele, todo mundo via nele um herói, porque ele ficou em silêncio. Por que ele não gritou? Por que ele não falou para as pessoas: eu preciso de ajuda? Vai esperar o diabo te atormentar e te levar para frente de um copo com veneno de rato, com um revólver para você dar um tiro no ouvido, se enforcar? Pastor, o senhor está pregando para pastores? É para pastores mesmo. Porque nos últimos 5 anos o Brasil teve uma série de pastores que se suicidaram, e a igreja não estava preparada para isso. Porque para nós tudo é espírito, tudo é glória e revelação. Se você tem uma maldição, uma coisa horrível como essa, se você não está se sentindo bem, você precisa de 3 pilares para se sustentar. Você precisa de ajuda profissional, você precisa do abraço da sua família, e você precisa de uma igreja que te ame e te entenda. Não é vergonha procurar ajuda. Não é vergonha abrir a boca e falar com a sua família vai te entender.
Você tem sido o sustentáculo da família, e você, como uma esponja, absorve o problema de todo mundo. Pastor absorve o problema de todo mundo, acaba não cuidando da sua própria família depois. É preciso mergulhar, é preciso se esconder às vezes. Eu era menino, lá na minha cidade o prefeito construiu um centro de lazer, e eu, menino muito pobre, quando vi o centro de lazer ser inaugurado, eu era guarda-mirim ainda, eu ajudei a trabalhar lá na inauguração, e depois meio-dia liberaram a gente. Então, sabendo que tinha uma piscina olímpica lá, já levamos um shortinho para pular dentro da piscina. A piscina cabia 100 crianças. Naquele dia da inauguração colocaram 500 crianças. Só que não eram crianças, eram as crianças. Criança com o nariz escorrendo, criança com piolho no cabelo, criança cheia de pereba nas pernas, frieira nos dedos. Era gente tudo de periferia, e a gente não estava nem aí para nada, a gente queria era nadar. Só que quando eu cheguei naquela piscina, fui um dos últimos a entrar, que eu tive que trabalhar, não tinha lugar para entrar naquela piscina. O lugar raso estava tomado por metro quadrado, tinha mais espaço no fundo. Então o que eu fazia? Sabia nadar, eu pulei no fundo. Mesmo no fundo ainda, era uma luta para encontrar um lugar para você esticar o braço, que era muita gente. Então o que eu fiz naquele dia? Eu vi que como aqui na Flor da Água não dava para ficar muito, eu tive uma ideia brilhante. Eu respirei bem fundo e mergulhei. Mergulhei e fui fazendo exercício. Quanto mais exercício você faz, mais o seu pulmão vai capacitado para receber mais ar. Até que eu consegui descer no fundo da piscina e encostei minha barriga lá. E eu fiquei parecendo um pássaro planando. Eu estiquei os braços e as pernas. Que momento gostoso. Eu vou fazer uma pergunta aqui, espero que você tenha coragem de me falar. Alguém já mergulhou desse jeito? Na Assembleia de Deus, o povo não vai na praia, pastor. Não vai na piscina, né? Ô Bocó, já passamos dessa fase. Quem aqui já mergulhou em algum lugar? Ah, agora melhorou. Você consegue se lembrar de um momento como esse que eu estou falando, em que você vai lá para o fundo e fica parado? Tenta trazer à sua memória a lembrança. Que paz, que calmaria, que gostoso. Se pudesse, moraria debaixo daquela piscina. Mas aí o pulmão começa a arder, e você começa a buscar oxigênio, você vai naquele desespero até sair na flor da água, aí você respira de novo. Eu fiz isso umas 3 vezes, respirava e voltava lá para o fundo. Uma hora dessas, eu estava lá no fundo da piscina. Olha o que é cabeça de moleque. Eu lá dentro da piscina, não lembrei de um filme chamado Platoon. Só quem tem mais de 30 lembra desse filme. Cadê? Quem já assistiu Platoon? Os crentes também não têm televisão, é tudo santo daqui. Platoon é aquele filme de guerra, é um épico das guerras. E tem uma cena do filme que ela é transcendental. Um soldado sozinho, abandonado pelo batalhão, ele percebe a vinda de inimigos, ele entra dentro de uma lagoa, ele respira, prende o fôlego e fica com a metralhadora em punho. Os inimigos ficam aqui na flor da água, só que eles não estão vendo ele, e ele aguenta respirar, porque ele sabe que se ele colocar a cabeça para fora, ele vai morrer. Até que os inimigos ficam de costas. Aí a cena é mais ou menos assim: o soldado com a metralhadora, eles colocam até a câmera em slow motion, né, que sai tudo em câmera lenta. Ele vai subindo da água, sai o capacete, aquela música, vai saindo o olho. Ele levanta com a metralhadora e faz assim, e mata todo mundo. Eu, Marco Feliciano, idiota, fui imitar o soldado. Oh meu Jesus amado, eu prendi o fôlego e fui. Quando eu cheguei perto da água, eu fiquei parado. Aí eu deixei sair o cabelo, passou o cabelo, a testa, tudo em câmera lenta, e eu já com a arminha em punho, a lá Bolsonaro, né? Fui levantando, passou testa, o olho, o nariz. Quando eu levantei, a cabeça toda saiu da água, flutuou na minha frente um cocô. Que nojo! Aquele negócio estava se desintegrando. Quando ele passou aqui perto de mim, eu só tive uma ideia. Pergunte qual? Afundei de novo.
Eu contei essa história a propósito, para não ver você ficar muito triste nem sorumbático. Mas aquele dia, eu estava antevendo situações da minha vida, e eu estava ali, aprendendo sem querer o que se deve fazer quando na sua vida flutua na sua frente uma porcaria. Se você tentar levantar e tirar da sua frente, vai ser pior, vai desintegrar tudo. Você precisa mergulhar. Você precisa mergulhar. A palavra da revelação desta pregação de hoje é essa: mergulha. Pastor, me ensina a mergulhar. Te ensino, segura aí, muda a música, Beto. Quer mergulhar? Troca o número dessa porcaria de WhatsApp. Você está aqui no culto, mas a pessoa que anda te extorquindo e te chantageando está aí, mandando mensagem de 2 em 2 minutos. E você está com o corpo aqui, mas a cabeça está lá. E você está desesperado: vai acabar meu casamento, vai acabar meu ministério, vai acabar tudo. Ei, Deus trouxe o profeta aqui para te dizer: ninguém toca no seu ministério, ninguém toca na sua casa, ninguém toca na sua família. Pastor, nada de palavra que mexa com a minha emoção. Pastor, e se eu errei? Parabéns, descobriu que é um ser humano? Sério, agora, depois dos 50, dos 60, que você descobriu que você é só um ser humano e não é um semideus, nem o quarto membro da Trindade? E o que eu faço, pastor? Glória a Deus, mas não ceda à chantagem, porque o chantagista não vai parar nunca. Se ele tomar de você uma unha, ele vai querer o seu dedo, depois a sua mão, depois o seu braço. Tenha coragem de fazer a coisa certa, senão você não terá família, não terá ministério, não terá alegria, não terá ninguém. Mergulha. Destrava essa porcaria desse Instagram, esse Facebook que não te ajuda em nada, obreiro. Você tem 10 seguidores, tem 5 falando mal de você, e você fala: metade do mundo me odeia. Eu queria que você fosse eu, que tenho 7 milhões de seguidores. Você acha que eu paro para ler recado dos outros? Você acha que eu vou descer para ouvir Sambalat e Tobias? Eu estou em uma grande obra e não posso parar. Você tem que acreditar na sua chamada. Ei, você é daqueles obreiros que foi consagrado na horizontal, ou aqueles que foram consagrados na vertical? Posso, pastor? O obreiro consagrado na horizontal é aquele que foi consagrado só pelos seus próprios méritos humanos. Aqui não acontece isso, mas lá em São Paulo, no meu interior, meu Deus do céu, tem uns que a gente consagra mesmo, depois se arrepende. Eu vou desconsagrar essa praga. Se você foi consagrado aqui, você pode temer a tudo e a todos. Mas se você tem certeza que você foi consagrado aqui, pode se levantar 11 mil demônios contra você. 1000 cai de um lado, 10 mil cai do outro lado, e você não pode ser atingido. Tenha força para acreditar na sua chamada, mas tenha força para reconhecer que existem momentos da vida que não dá para encarar. Não é sábio, não é saudável. Você vai se destruir, e vai destruir tudo e todos que estão ao seu redor. Todos os grandes homens de Deus tiveram momentos de dificuldade. Houve um homem nascido de mulher, que o próprio Cristo olhou para ele e disse: entre os nascidos de mulher não tem ninguém maior do que você. Qual era o nome dele, igreja? Não ouvia? João o Batista. O próprio João, o gigante João. Poxa vida, falar de João, o culto vai ficar pentecostal agora. João é um homem que nasceu por vontade divina. O nome dele foi Deus que colocou nele. O pai dele falou: não, o filho é meu, eu vou colocar. Deus fez o pai dele ficar mudo. A barriga da sua mulher, mas o filho é meu. E quem põe o nome no meu filho sou eu. O pai dele ficou mudo. Você conhece a história? Foi arrastado da cidade, foi jogado lá entre os beduínos do deserto. Criado no deserto, teve uma gastronomia feita pelo próprio Deus, uma dieta à base de mel silvestre e gafanhoto. Era nazireu, não podia cortar o cabelo nem a barba, e a roupa dele, o estilista foi o próprio Jeová. O Senhor diz: não, a roupa dele eu faço. A Bíblia diz que ele usava uma roupa feita do pelo do camelo. Numa época em que as pessoas usavam um pano no deserto, ele usava uma roupa feita de pelo de animal, barbudo e cabeludo.
Quando ele entra em Jerusalém para começar o seu ministério, as pessoas olham para a porta de Jerusalém e dizem: não, não é um homem, isso aí é um Neandertal, é um homem das cavernas, porque a aparência dele é de um homem das cavernas. Até que ele abre a boca e começa a falar. A voz dele fez tinir o ouvido de todo Israel. Ele abriu uma igreja na beira do Rio Jordão e batizava 5.000 pessoas por dia. Ele montou um ministério com 200 discípulos que ajudavam ele no batismo. Ele tinha tanta autoridade que ele ia dar de dedo no nariz do rei Herodes e chamava Herodes de adúltero. Ele era tão forte que nada nem ninguém tocava nele. Até que um belo dia ele acordou e os soldados de Herodes estavam lá, tremendo de medo. Medo de colocar a mão nele e morrer queimado, porque o homem parecia Elias. Medo de tocar nele e a terra abrir. Mas Herodes disse: ou vocês pegam ele ou vocês morrem aqui. E eles falaram: se a gente não morrer aqui, morre lá, então vamos encarar. Botaram a mão no João e não caiu fogo, não teve raio. Levaram ele para dentro das grades. Quando botaram ele na prisão, os outros presos, quando viram a roupa, porque a roupa identificava, era o único homem que usava roupa de pelo de animal. Quando viram João, os presos encostaram na parede. João entrou erguido, ereto. Ele está dizendo para si mesmo: eu estou aqui porque Deus tem um propósito. Aí as pessoas veem João passar um dia em jejum, 2 dias em jejum. No terceiro dia o corpo dá desarranjo, e os presos olham para um canto e vê João fazer xixi. Ele faz xixi, mas ele é um homem de Deus. Eles veem ele tem um desarranjo intestinal, mas ele é um homem, ele tem desarranjo intestinal. Ele vê João, eles ouvem João fazer orações estranhas, tipo assim: me abandonou. 30 dias atrás das grades. Quantos dias? Dos 200 discípulos sobraram 2 que foram falar com Jesus. Jesus mandou, foram falar com João, João mandou eles falar com Jesus. Os 2 chegaram nas grades, foram falar com João. João disse assim: olha, vocês vão me ouvir. Sabe aquele homem que eu batizei no Jordão? O senhor batizou muitos. Não, teve um que o dia que eu batizei, o céu abriu em cima dele. Lembra o dia que uma pombinha desceu uma pombinha branca sobre ele? Lembra que o céu se abriu e uma voz lá de cima disse: esse é o meu filho amado. Lembram desse dia? Sim. Lembram daquele homem? Sim, o nome dele é Yeshua. Então vocês vão correr atrás de Yeshua. O senhor quer que ele venha aqui libertar o senhor? Não. Pergunta para ele se ele é o Messias, porque eu não acredito em mais nada. Pergunta para ele se ele é o Messias ou se eu tenho que esperar outro. Eu não estou falando do Zé das Couves que você conhece lá da sua igreja, o crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Não, eu estou falando do maior homem nascido de mulher. Bastou 30 dias de luta para ele desacreditar que Jesus era o Messias. Você não é exceção. Seremos testados, seremos provados. E o problema não é passar pela prova, é o que nós fazemos com ela. No início aqui eu contei que eu enterrei um filho. O dia que eu enterrei meu filho, o meu mundo desabou. É dolorido falar disso. No dia que eu vi a minha esposa deitada numa cama com a barriga desse tamanho, no 8º mês de gravidez, dormindo sedada, porque nós saímos do médico, o médico disse que o bebê estava morto, não podiam fazer nada, porque eu não tinha plano de saúde. E o médico disse para ela: você fica atenta, porque o seu organismo tem 3 dias para abortar sozinha. Se não abortar, aí qualquer hospital é obrigado a atender para fazer a curetagem. E quando eu vi minha mulher deitada na cama daquele jeito, 1 hora antes, na estrada voltando, ela quase provocou um acidente de carro que eu estava dirigindo. Ela agarrou o meu braço, o carro era emprestado ainda, e ela falou: você é o pastor aqui, você ora pelo filho dos outros e Jesus cura, você ora pela mulher que é estéril e o filho nasce, ora pelo seu filho. Você pensa que eu não orei? Eu parei o carro na rodovia em Anguera, eu ajoelhei no asfalto, eu botei minhas mãos na barriga da minha esposa, eu orei, eu falei em línguas, eu clamei, eu chamei, e do céu veio um silêncio que ensurdece. O que dói mais? Um puxão de orelha de Deus, ou quando Deus se cala? O que dói mais?
Quando Deus abre a boca e te chama a orelha, te chama a repreensão, ou quando Ele parece estar indiferente, não está nem aí para você. Sabe o que me curou naquele dia? Uma madrugada, depois de orar até as 5 da manhã, eu tinha uma salinha, Bispo Abner, parecia uma espécie de escritório. O pregador querendo crescer, achava que era um escritório. Tinha lá meus livros, minhas bíblias. Eu botei uma cadeira, peguei 2 travesseiros, botei um travesseiro, a cabeça em cima do travesseiro e o outro travesseiro aqui. E eu gritei a noite inteira. Não veio Jesus, não veio o Espírito Santo, não veio Deus Pai, Miguel, Gabriel, só Deus sabe onde esses anjos estavam. Mas o diabo veio, sentou do meu lado, Otônio, e falou aqui: vai viver de esmola de igreja. Se você tivesse estudado, que eu tranquei uma matrícula de direito, se eu fosse advogado, acho que seria um bom tribuno, um bom advogado. Mas eu deixei tudo para fazer teologia e me tornar um pregador. O diabo falou no meu ouvido: se você tivesse seguido o curso normal da história, você teria um filho, porque você daria plano de saúde, e o plano de saúde, sua mulher teria sido tratada, o seu filho não tinha morrido, porque o meu bebê morreu por falta de atendimento. Ela ficou 5 horas na fila do SUS, no Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto, para ser atendida. Era umas 4h30, 5 horas da manhã. Eu levantei da oração sem voz e eu disse: eu perdi a fé, perdi a esperança. Eu olhei meus livros de teologia, passei a mão por eles pela última vez, tentando lembrar algum deles que tinha uma resposta. As bíblias que eu tinha lido, 16 bíblias em 16 edições diferentes, em espanhol, nem nada me vinha à memória para acalmar meu coração. E o que eu vou contar agora, eu espero que não escandalize ninguém. Mexendo nos livros, caiu um livreto marrom desse tamanho. Eu olhei no chão e falei: o que é isso? Peguei o livreto, estava lá: livro de orações, herança de quando eu era coroinha na igreja católica. Abri o livro de orações e rezas, abri na página que tinha um desenho de um homem calvo, com auréola aqui de cabelo, uma roupa marrom, amarrado uma corda, ele ajoelhado com as mãos assim em cima de uma pedra, uma árvore e uns passarinhos. Em cima estava escrito: São Francisco de Assis e a sua oração. Aquela oração me salvou. Chico de Assis, Francisco de Assis disse assim: Deus me ajuda a suportar aquilo que eu não consigo entender. Me ajude a aceitar o fardo que hoje eu mal consigo carregar. Me ajude a suportar a pressão que nesse momento parece que vai morrer e não me deixa murmurar. E foi assim que eu fui curado. Curado como, pastor? Passou a dor? Não, a dor não passou, mas ela amenizou. Deus é tão lindo que Ele criou o ser humano com um dispositivo dentro dele. A dor no momento parece que a gente vai morrer, e vai passando o tempo, ela vai diminuindo, e a dor vira só uma saudade. E aí quando a saudade quer desesperar, o Espírito Santo te vem com um texto na Bíblia dizendo: calma, Jesus está voltando, você vai ver o seu filho de novo. Porque nós acreditamos que seremos uma família no céu. Acreditamos que os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós os vivos seremos transformados e arrebatados seremos, e estaremos para sempre com o Senhor Jesus nos ares. Recebe esta palavra, querido amigo e companheiro. Deus está te olhando, sim. Deus às vezes fecha os lábios, mas Ele nunca fecha os ouvidos. Deixa essa palavra cair. Ele fecha os lábios, mas Ele não fecha os ouvidos. Ele está te ouvindo agora. E o amor dele por você é tão grande que geralmente em reunião de obreiro a gente só toma pancada, né, pastor? É reunião que a gente bate bastante. Olha o que Deus fez hoje. Fez um pastor encarnar o evangelista, e o evangelista pregar como um psicólogo, e Jesus falando para você: deita aqui no meu divã, porque vai passar. Vai passar. Não há dor que dure para sempre, assim como não há prazer que nunca acabe. A vida é uma grande roda gigante. Às vezes a sua roda travou aqui embaixo, não desce. Eu sei
que vão cuspir, vão jogar chiclete, mas não desce. Quem sabe hoje o Espírito Santo não pega um pouco do seu azeite, joga nas engrenagens da roda, e a roda travada começa a girar, vai girar, e você vai estar aqui em cima. E quando você estiver aqui em cima, em nome de Jesus, não cospe, não jogue chiclete, e entenda que a vida é cíclica. O prazer de hoje uma hora vai acabar, mas a luta que você está passando, uma hora ela vai acabar também. Então eu encerro esta breve palavra só dizendo a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que tenha paciência. A sua vida está nas mãos de Deus. Deus tem o controle. É claro que agora você não está entendendo, você quer morrer, quer se matar, calma. Deus não perdeu o controle. Na vida do crente, ou Deus manda, ou Ele permite. Vou repetir: ou Deus mandou essa prova aí, ou Ele permitiu essa prova aí. Em qualquer uma das situações, Ele garante a vitória, porque Ele não dará uma luta maior do que aquela que você pode passar. Naquele dia em Jerusalém, Jesus curou a minha alma. O que o Rivotril não fez, o que o Lexotan não fez, a palavra fez. Paulo já havia dito isso, né? Paulo, entre tantas habilidades que ele tinha, parece que ele era meio médico. A palavra de Deus vai na divisão da alma e do espírito. Ela vai onde o bisturi do médico não vai, onde a injeção não vai, e ela cura as nossas emoções. Mágoa é uma coisa terrível. Eu encerro contando essa história por último. Eu sou do estado de São Paulo, e lá na capital nós tínhamos uma loja muito famosa que era a Daslu. Quem lembra da Daslu? Ela era uma imitação da loja Harrods lá de Londres. A mulher ficou rica, até que saiu um escândalo com ela. Lembra? Só na televisão, Jornal Nacional, revista, que ela vendia coisas falsas. Era uma coisa terrível lá. Aquela mulher passou por tanta vergonha que 1 ano depois ela foi diagnosticada com um câncer do pior nível dele. Ela deu então uma entrevista para a Folha de São Paulo, disse: como é que esse câncer nasceu? Ela disse: o meu médico disse que todo ser humano é canceroso, ele só não sabe. No meio de trilhões de células, basta uma célula morta. A célula está aí adormecida. Ela disse: o meu médico me falou que o que fez a célula do câncer despertar foi a mágoa, a angústia, a raiva, a ira, a cólera. Eu fiquei com tanta raiva das pessoas que me traíram, com tanto ódio, querendo justiça, que eu me tranquei no quarto e parei de viver. A célula morta foi ficando grande, 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 e tomou meu corpo. Perdoe. Mais forte do que isso, se perdoe. Vou falar de novo: perdoe. E se perdoe, porque só assim você vai viver. Só assim você vai deixar as mazelas para trás, o passado para trás. Gente, eu tinha tudo para ser o homem mais lixo do mundo. Filho de mãe solteira, nasci com 8 buracos na cabeça, feitas pela agulha de tricô, porque minha mãe tinha uma clínica de aborto. Ela matou mais de 100 bebês. Ela deu entrevista na Folha de São Paulo. Os jornalistas miseráveis descobriram essa história e foram perguntar para minha mãe. Minha mãezinha de quase 70 anos disse aos prantos: eu fiz, mas Jesus já me perdoou. Eu fiz, mas Jesus já me perdoou. Eu tinha tudo para ser nada. Filho, não tenho nome de pai no meu documento. O dia mais próximo que eu fiquei do meu pai foi um dia em que ele mandou um recado para minha mãe. Minha mãe falou: seu pai está te esperando no hospital. Meu pai descobriu um câncer. Entrei no quarto dele. Ele olhou para mim sentado na cama e disse: é rápido, eu só te trouxe aqui para dizer que eu não consigo mais cuidar da sua mãe. Você cuida dela para mim? E eu, com raiva, olhando aquele homem que parece que a vida inteira só abusou, disse: o senhor pode deixar que eu cuide da minha mãe? Sim, senhor. É só isso? É, então dá licença que eu estou indo embora. Eu já era pastor. Quando eu botei a mão na maçaneta da porta, Abner, o meu pai falou uma palavra para mim que ele nunca tinha falado na vida. Ele falou assim para mim: filho. Meu pai nunca tinha me chamado de filho.
Ele falou: filho, eu travei, eu fiquei imobilizado. Palavras têm poder, palavras nos matam, nos dão vida. Eu travei. E ele falou de novo: filho, eu olhei para trás, o velho estava chorando. Ele abriu os braços e disse: deixa eu te dar um abraço. Meu pai nunca me deu um abraço. Foi o único abraço que eu recebi dele. Mas aquele abraço, eu senti o céu. Se tem alguma coisa parecida com o céu, deve ter sido aquele abraço, porque aquilo me fez amar o meu pai. O ódio da noite para o dia, de segundos, desapareceu. Um abraço. Eu fui ver o meu pai 30 dias depois em coma, e ganhei ele para Jesus em coma. Como é que o senhor sabe, pastor? Porque eu preguei para ele 40 minutos. Ele nunca parou para me ouvir. Agora ele não tinha para onde ir. O médico falou para mim: ele não esboça a reação, mas ele escuta tudo. Pode falar o que você quiser. 40 minutos no ouvido dele. Eu fui de Gênesis a Apocalipse e voltei. Falei tudo que eu queria falar a vida inteira. Quando eu terminei, eu falei: Deus, e agora? Ele aceitou, não aceitou? Como é que eu tenho certeza? Eu fui saindo de perto do meu pai. Eu senti a cama ter um streamlink. Eu olhei para o meu pai com o olho aberto. Os olhos iam de um lado para o outro. Reação psicossomática. Uma lágrima escorreu. Quando a lágrima escorreu, Jesus disse: já é meu. Recebe esta palavra. Perdoe. Agora eu quero encerrar de uma vez por todas, contando para vocês uma outra história. Agora só os pentecas vão gostar, pastor Alvin. Eu fui no hospital do câncer lá em Barretos, que é o maior hospital das Américas de oncologia. E caminhando com um dos diretores, ele me levou para uma ala onde só tinham crianças. Todo crente devia levar o filho lá, viu? Principalmente seu filho mimado, né? Cheguei lá e ele disse: pastor, vou lhe mostrar aqui o tratamento convencional e um tratamento paliativo que nós estamos criando, estamos ainda em teste. O tratamento tradicional, cheguei na porta da pediatria, tinha aquela porta branca e aquela foto de uma enfermeira assim, tradicional. Ele abriu a porta, Otônio, quando eu entrei, tudo branquinho lá dentro, aqueles bercinhos brancos com as coisas cromadas, um monte de criancinha carequinha com soro deitado ali. O médico entrou, colocou o estetoscópio nos peitinhos das crianças, tudo. Em silêncio estava, em silêncio ficou. Saímos dali, eu saí mal. Aí o médico disse: pastor, eu vou lhe mostrar o tratamento paliativo. O senhor só não fica, o senhor não acha que a gente é doido não, tá? Vamos falar isso para um pentecostal, né? Falei: me mostra, o que é? Chegamos numa porta e disse: isso aqui é outra ala da pediatria que está em teste. Não tinha placa de enfermeira nenhuma. Antes de abrir a porta, ele enfiou a mão no bolso e pegou um nariz de palhaço e botou o nariz de palhaço. O médico, um dos diretores, ele abriu a porta se jogando no chão. Quando ele se jogou no chão, as enfermeiras estavam ali, já tiraram, uma tirou uma buzina, o outro tirou um reco-reco e começaram a bater. As paredes eram coloridas. As criancinhas carequinhas ficaram de pé no berço e começaram a pular, mesmo tomando soro. Uma alegria, um sorriso no meio daquela baderna, aquela gritaria. Quando saí dali, diz: doutor, o que eu vi? Ele disse: eu vi o nosso método paliativo de tratamento de câncer. Eu falei: mas o que é? Uma química nova? Ele disse: não, só alegria. Ele disse: essas crianças estão recuperando mais do que aquelas outras. Cada vez que a gente vem aqui e faz uma arruaça dessas, a vida delas parece que o cérebro libera serotonina. É serotonina que chama? A serotonina mexe com a adrenalina põe os órgãos do corpo para funcionar. A célula morta grita: eu vou matar vocês. Nesse momento as células vivas gritam: nós é que vamos matar você, câncer. O grito libera energia e milagre. E nós pentecostais estamos vindo para o culto e ficando com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro e esse queixo de concreto. Passamos o culto inteiro olhando um para a cara do outro, como se estivéssemos assistindo um show de lá, sabe Deus onde, lá em Londres, da ópera do fantasma da ópera. Não! Eu não venho para a igreja apenas para ver um ritual. Eu venho para ser curado. Eu venho para receber força. Eu venho para receber energia. Eu venho aqui para recarregar a minha bateria. E Jesus te trouxe hoje aqui para te dizer: vou recarregar a sua bateria. Vou te dar força. Então reage. Reage. Reage.
escola, minha primeira faculdade de teologia foi com a Faetel. E nós tínhamos um professor chamado Maurinho, e eu termino aqui de verdade agora. O Maurinho era gago, e ele olhava pra gente com o olho meio caolho. E ele chegava na aula dizendo assim: gente, eu sou assim que Jesus me curou pela metade. Eu nasci cego e paralítico e mudo. E os médicos mandou eu para casa. E um dia minha mãe orando, meu olhinho abriu meio torto, estou enxergando, e eu falo gaguejando, e eu estou andando. Então eu não reclamo, tá bom demais. E o Maurinho dizia assim pra gente: não importa ao estudante de teologia que dirige um culto no futuro, que pastoreia uma igreja, faça das tripas coração, para que os crentes saiam da igreja com vontade de voltar. Sobe um monte, desce um monte, pede revelação, pega uma palavra nova, pula, planta a bananeira, faz o povo sair da igreja com vontade de voltar. Não perca o seu povo para novela, não perde para time de futebol, não perde para o carnaval. E como é que nós podemos fazer isso? Só quando nós temos para dar. O culto pentecostal é carismático, mesmo que seja uma reunião de obreiros. Aliás, você só é obreiro porque um dia lá na sua congregação você pulou, gritou, falou em línguas. O pastor diz: vai dar um bom obreiro. E parou por quê? Parou por quê? É por causa do anelzinho de formatura, ô bocó? Só porque agora você fala how are you? Só porque agora você estudou um pouquinho na Universidade do Rio de Janeiro as favas com conhecimento humano? O que nos faz ficar firmes num culto como esse por 1, 2, 3 horas é a expectativa de que o milagre vai chegar. E o milagre só chega quando nós provocamos ele. Provoque o milagre nesta tarde. Provoque, provoque, provoque. Fique de pé comigo. Não é normal, não é normal em uma reunião de obreiro fazer o que eu vou fazer aqui. Mas o bispo Abner, ele me deu liberdade. Eu também não sei se alguém vai atender o meu pedido, o meu convite, mas eu não posso ser covarde e não fazer. Eu queria que todos inclinassem a cabeça para ninguém constranger e nem ficar constrangido. E eu queria saber se o senhor ou a senhora, líderes de ministério, teriam coragem de dizer assim: pastor, eu estou nesse vale aí, e eu preciso de ajuda. Eu não posso te dar um profissional de saúde, isso você tem que buscar sozinho. Eu também não sou membro da sua família, então não posso te dar um abraço. Mas como igreja eu posso te ajudar em oração. Eu venho de uma escola que me ensinaram que no altar existe um milagre. O senhor, a senhora teriam coragem de dizer assim: eu preciso de ajuda, não estou aguentando mais, eu preciso de socorro. Teria coragem de sair do seu lugar e vir aqui perto desse altar? Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva, Pai, as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença em meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero
quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei, porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Pai, aqui na minha frente estão os seus heróis, aqui estão os seus soldados, gente que te ama, gente que devotou a vida pelo seu reino, mas é gente de carne e osso que passa por vales e vendavais. O barquinho está balançando nessa tempestade, meu Pai. O mar está agitado e parece que vamos naufragar. Em nome de Jesus, ajude-os a atravessar este vale. Pegue o coração deles na sua mão e protege. Pegue a mente deles na sua mão e protege. Mande embora a mágoa, a tristeza, a angústia, a decepção, a traição, a frustração. E eu profetizo um tempo de paz, um tempo de alegria, um tempo de ressurreição, um tempo de renovo. Quando voltarem para as congregações hoje, vão pregar o melhor sermão deles. Hoje à noite será festa na congregação, meu Pai, porque o Senhor desceu e o Senhor curou. Eu os abençoo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Seja curado, seja curado. Tu balançou meu barco em alto mar, o medo me secou. Fique de pé. Quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi. Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, e ele me responderá. Terminando, mão direita para cima. Diga: todos os demônios que roubaram a minha paz, venham para a palma da minha mão. Feche a sua mão. Isso não é loucura, é um ato profético. Conto até 3, você joga no chão e pisa em cima. Aí você abraça 3 pessoas e diga para cada uma delas: vai passar. 1, nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família vai sentir orgulho de você de novo. 2, quem viver verá para ver o que acontecerá em 2020 na sua vida. 2,5, a congregação vai crescer a 100 por 1. 2,75, o diabo perdeu porque a vitória é nossa. 3,